O corredor do Supremo amanheceu em silêncio, mas não era paz, era tensão. A notícia correu antes mesmo do café. Um suposto áudio de Carmen Lúcia, gravado em confidência, teria vazado durante a madrugada. Nele, a ministra chorava. Chorava e dizia que havia sido pressionada a condenar Jair Bolsonaro. A gravação, segundo fontes, revelava mais do que um desabafo. Era o estalo de uma consciência diante do peso da toga e do julgamento da história. Enquanto isso, Michele Bolsonaro interrompia uma viagem missionária e Nicolas Ferreira, em plenário, pedia explicações. Sérgio Moro, discreto, falava em abalo institucional sem precedentes. Mas por trás da notícia havia algo maior, um fio invisível ligando fé, poder e culpa. Era o tipo de momento em que o Brasil parecia ser colocado à prova diante de Deus. Se você quer entender o que realmente aconteceu, inscreva-se no canal Brasil Sem Frescura, porque o que vem a seguir muda tudo. Nas redações de Brasília, ninguém sabia ao certo de onde veio o áudio. Alguns diziam que foi captado em uma reunião reservada no gabinete da própria ministra. Outros, que partiu de um assessor inconformado. O fato é que, em poucas horas, o país inteiro comentava. As rádios interromperam a programação e as redes sociais viraram um campo de guerra. O áudio parecia verdadeiro demais para ser ignorado e duvidoso demais para ser admitido. Enquanto analistas buscavam explicações técnicas, o povo enxergava algo mais profundo, o peso de uma consciência em conflito. Afinal, quem nunca sentiu o coração apertar entre o dever e a verdade? Naquele instante, Carmen Lúcia deixava de ser apenas uma juíza. Tornava-se um símbolo de arrependimento, um eco moderno do apóstolo Pedro negando o que acreditava. Mas o que ninguém esperava era que o vazamento abriria caminho para uma revelação ainda mais perigosa. Quando a gravação chegou às mãos de um repórter veterano da Esplanada, o enredo mudou de patamar. O jornalista, conhecido por ter fontes dentro de ministérios e tribunais, descreveu o conteúdo como uma confissão de bastidor. Em um dos trechos, a voz feminina falava sobre ordens superiores e ameaças veladas. Era o tipo de frase que não aparece em atas, mas que decide o rumo de uma nação. Enquanto isso, Bolsonaro permanecia em silêncio público, mas seus aliados interpretavam o silêncio como estratégia. Michele, em suas redes, falava de perdão e justiça divina, atraindo milhares de comentários de apoio. Nicolas ironizava a situação no plenário, arrancando risos nervosos até de opositores. Moro, mais contido, dizia que todo poder humano é transitório, mas a verdade não prescreve. E foi nesse clima de expectativa e fé que uma nova peça do quebra-cabeça surgiu, diretamente de dentro do Supremo. Nos corredores do Supremo, o clima era de cerco. Assessores andavam de cabeça baixa, celulares confiscados, e ninguém sabia em quem confiar. Um documento interno, vazado poucas horas depois do áudio, mostrava anotações sobre gestão de crise e contenção narrativa. Era o tipo de papel que queima na mão, e que jamais deveria ter saído dali. Entre as linhas burocráticas, uma frase saltava aos olhos: garantir unidade até o julgamento final. Analistas começaram a ver um padrão. Cada decisão polêmica, cada voto, cada manchete, parecia parte de uma engrenagem bem ensaiada. O povo, lá fora, observava em silêncio, com a sensação de estar assistindo a uma peça em que já se conhece o final, mas torce por outro desfecho, como em tempos bíblicos, quando a verdade parecia soterrada sob decretos e palácios. E foi então que um novo ator, vindo de fora de Brasília, decidiu quebrar o script. Foi Nicolas Ferreira quem deu o primeiro passo fora do protocolo. De volta a Minas, ele reuniu juristas, pastores e jovens influenciadores para ouvir o áudio em um encontro fechado. O vídeo do momento viralizou em minutos. Ali, mais do que escândalo, o público via propósito. Nicolas falava com a calma de quem sabe que está mexendo num vespeiro, mas não teme as picadas. A verdade, dizia ele, pode ser adiada, mas não apagada. A repercussão chegou a Bolsonaro, que preferiu agir nos bastidores. Fontes próximas falavam de reuniões discretas com militares da reserva e conselheiros jurídicos. Michele, por sua vez, intensificava suas falas sobre oração e resistência espiritual. Parecia um movimento sincronizado, ainda que ninguém o assumisse publicamente. E quando tudo indicava que o Supremo conseguiria conter o incêndio, um vazamento internacional mudaria completamente o jogo. O estouro veio de fora.
Um site europeu, especializado em investigações sobre regimes autoritários, publicou um dossiê que mencionava o Supremo brasileiro em uma troca de comunicações com consultores internacionais. O documento citava expressões como coordenação narrativa e gestão de percepção pública. Lá fora, soou como um alerta sobre censura, aqui dentro como traição. O STF negou tudo, mas a fumaça já era densa demais para disfarçar. Sérgio Moro, até então discreto, reapareceu com um discurso calculado. A transparência é o único remédio contra a dúvida. Foi o suficiente para acender debates no Congresso e nos cafés da esquina. O povo, acostumado a escândalos que se dissipam, sentiu que desta vez havia algo diferente. Uma rachadura que nem os discursos oficiais conseguiam tapar. E enquanto Brasília tentava apagar incêndios, um movimento inesperado nas ruas mostrava que a chama tinha mudado de dono. As manifestações começaram tímidas, com velas e orações diante das catedrais, mas logo tomaram as avenidas. Não era apenas política, era fé em movimento. Famílias inteiras saíram com bandeiras e bíblias nas mãos pedindo verdade, justiça e coragem. O rosto de Carmen Lúcia, antissímbolo de poder, agora aparecia nas redes como lembrança de que até os grandes podem fraquejar diante da consciência. E de forma inesperada, o país redescobria um princípio esquecido: a força moral do arrependimento. Bolsonaro, Michele, Nicolas e Moro tornaram-se personagens de um mesmo enredo, não de confronto, mas de propósito. Todos, de algum modo, representavam a busca por um Brasil que não se ajoelha diante do medo, mas diante de Deus. E fica a pergunta: o que você faria se a verdade batesse à sua porta? Fingiria não ouvir ou teria coragem de se posicionar? Se essa história te fez pensar, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal Brasil Sem Frescura. Ativa as notificações e continua com a gente, porque a luta pela verdade ainda não acabou.